Olá, amigos do Emparicast, tudo bem? Como é que vocês estão? É mais uma vez com muita alegria que a gente começa esse programa. Eu, Cleiton, Diego, temos um convidado muito especial aqui. O Diego vai falar dele um pouquinho, ele vai se apresentar e a gente já vai começar um tema que eu acho que é muito caro para todos nós, que é falar do mercado imobiliário e, sobretudo, sobre o que esta cidade chamada Brasília nos oferece e nos proporciona de bem-estar, de qualidade de vida, enfim. Nós amamos essa cidade e é muito bom falar dela, não é isso, Diego? Verdade, olha, eu estou assim, muito feliz, entusiasmado com essa proposta. Eu admiro o Matheus como advogado, como cidadão. Foi aí o Matheus Oliveira, nosso secretário, o mais longevo secretário, o mais eficaz dos secretários que a CEDU já teve. Então, para a gente é uma honra falar sobre o urbanismo de Brasília, os futuros do urbanismo de Brasília. O que essa sigla CEDU significa? É a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação. Então, CEDU isso. Com H no final. Exatamente. Então, se você tem curiosidade, vamos ouvir, acompanhar esse podcast, compartilhar com outras pessoas, porque seguramente o Matheus nos dará aqui conteúdos relevantes para o seu aprendizado, desenvolvimento profissional. Quem é o Matheus? Matheus. Bom, primeiro agradecer pelo convite, dizer que é uma honra estar aqui nesse podcast que eu tenho acompanhado aí, sempre com convidados ilustres, né? É uma alegria estar aqui. Eu deixei a CEDU depois de um período de 4 anos, 2 meses e 20 dias, mais ou menos. Um período em que eu me orgulho bastante de ter tido essa oportunidade dada pelo governador Ibanez. Eu que venho de 20 anos aí trabalhando como advogado especialista nessa área de direito urbanístico e recebo o convite lá do governador Ibanez lá em 2018 para fazer parte desse time assumindo essa pasta, que é uma pasta, verdade seja dita, muito voltada sempre para a arquitetura e que se espera sempre que um arquiteto seja secretário. E num primeiro momento causou uma certa surpresa um advogado secretário dessa pasta. E tem um motivo, porque essa é uma área que todos sabem sofreu historicamente com questões jurídicas, questões fundiárias, discussão de Ministério Público, discussões de legislação muito grandes e que levaram até uma certa inoperância da Secretaria que impacta diretamente no mercado imobiliário quando a gente fala de tempo de aprovação de projetos. Então eu sou esse advogado que há 20 anos se dedica ao estudo dessa matéria, especificamente urbanístico, e que recebeu esse convite e que passou ali 4 anos nessa jornada. E eu procurei o governador recentemente, agora vai fazer 60 dias que eu deixei a pasta, para dizer para o governador que eu estava realmente esgotado. Para quem tem uma carreira fora de governo, governo, sem dúvida nenhuma, é um mestrado e o doutorado junto. É uma experiência fantástica, mas que realmente demanda um desgaste, um estresse, uma dedicação, um empenho familiar, né, pessoal. E realmente chegou a hora que eu estava naquele nível mesmo, e até num momento difícil, né? Porque com a reeleição do governador, 4 anos agora virariam 8. Então eu cheguei num entendimento com o governador que eu precisava resgatar a minha vida. Eu falo que a minha filha tinha 4 anos quando eu entrei, acabou de fazer 9 e eu não vi. E você não viu isso passando? Muito tempo, né? Então deixei, agora estou cumprindo aí um período sabático, aí uma quarentena, até que no futuro próximo aí eu volte para a advocacia. Doutor, aqui ao seu lado, eu vou olhar para aquela câmera ali e eu vou falar com você o seguinte: entre agora no nosso perfil do Instagram, siga o nosso perfil, comente o que você está achando do programa. Eu gostaria que você seguisse também o nosso perfil do YouTube, que é o perfil onde tem a imagem aqui dos nossos convidados. Hoje, como o doutor está aqui, é um ilustre convidado, uma pessoa de suma importância para você da área do direito, para você da área de engenharia, de arquitetura, para você corretor de imóveis, para você que gosta de investir em Brasília, para você que é entusiasta do ramo imobiliário. Eu acho que é uma oportunidade ímpar para você poder assistir, seguir, comentar e poder indicar para aquele seu amigo estudante de engenharia, aquela pessoa que está na faculdade. Indique,
comente, compartilha e segue a gente aí para a gente poder estar cada vez mais crescendo e espalhando conteúdo de relevância para você. Show, Diego. Muito Cleiton, bom, show, muito Cleiton. bom, viu, doutor? Vamos continuar? Segue à frente. Olha só, um advogado, de repente ele fala assim, não, eu vou para a área tributarista, eu vou para a área, enfim, várias aí que tem. O que te fez olhar para o urbanismo assim e falar, é para lá que eu vou? Essa excelente pergunta, eu tenho que voltar no tempo um pouquinho. Ninguém, ainda mais 20 anos atrás, eu me formei em 2002, né? Fiz 20 anos agora de formado em advocacia e sempre nessa área, na verdade, até ainda na época de estágio. Eu sou natural de São José dos Campos, interior de São Paulo. Okay. Fui fazer faculdade na capital de São Paulo e mandei meu currículo para alguns escritórios. Naquela época fui chamado para um grande escritório que tinha lá seus 200 advogados e tinha uma área específica dentro desse escritório que era o imobiliário urbanístico. E no processo de seleção, mais de 200 advogados, mais de 50 estagiários, eu caí, por acaso, nessa área de imobiliário urbanístico. Era uma equipe de 15 advogados só dessa área. Isso estamos falando de segundo semestre de 2000, ano 2000. E naquele momento acontecia algo que realmente transformaria, do ponto de vista de legislação, mas também de gestão de cidades, dali para frente, a forma de gerir cidades e a forma que a legislação passaria a se comportar. Em 88, na Constituição, surgiu lá um capítulo que trata, o artigo 182, que trata da política urbana, que foi que definiu a competência dos municípios para criar planos diretores, para criar instrumentos de política urbana. Só que até 2001, esse dispositivo da Constituição não tinha sido regulamentado. Foi naquele momento que eu entrei, em 2000, nessa área, por acaso, surgia a reta final da discussão da Lei Federal 10.257 de 2001, que é o chamado Estatuto da Cidade. Olha só. Que é a grande lei federal que no Brasil inteiro regulamentou a obrigatoriedade de todos os municípios com mais de 20 mil habitantes a terem obrigatoriamente aprovado um plano diretor. E a questão, a novidade, não era só o plano diretor em si. A novidade era que, a partir de um plano diretor, uma série de instrumentos de política urbana deveriam ser regulamentados. Toda a lógica de coeficiente de aproveitamento, de EIV, né, estudo de impacto de vizinhança, a lógica da ODIR, né, que é aquela outorga do direito de construir, a própria ONAUT, que é a outorga de alteração de uso, que muitas vezes é um terror para o empreendedor quando tem que pagar aquela ONAUT. Tudo isso veio naquele momento, que eu, estagiário, no final de faculdade, estava inserido naquele mercado de São Paulo, mercado jurídico, assessorando construtoras, incorporadoras, momento de abertura, inclusive da economia para financiamento imobiliário, depois da estabilidade ali da moeda em 94, o Plano Real. E, de fato, tudo isso criou uma situação realmente de que o urbanístico, o direito urbanístico, passava a ser, naquele momento, uma área realmente muito importante para o empreendedor imobiliário, para o mercado imobiliário. Eu, logo na sequência, me formei, continuei trabalhando nesse escritório, depois fui chamado para trabalhar em outros escritórios, fiz mestrado nessa área na PUC de São Paulo em 2004, uma área ainda naquela época muito incipiente, e hoje ainda é possível dizer que são pouquíssimos os advogados que realmente se dedicam a essa área. E 2018, então, quando eu fui chamado pelo governador, convidado, eu tinha aí 18 anos de atuação nessa área. Mas já em Brasília? Já em Brasília. O meu destino... Isso, né? Era outra pergunta. Como Brasília surgiu na sua vida, né? Eu me casei em São Paulo com uma advogada também, já que eu conheci depois de formado. E recém-casados eu recebi um convite de uma construtora canadense na época. Tinha acabado de fazer a abertura de capital, aquele IPO, e tinha feito uma captação lá de R$1 bi na época, chamava Brookfield, essa construtora, e recebi um convite em 2007 para ser superintendente jurídico em São Paulo, mas já com um trabalho definido de, em 2008, vir para Brasília
para assumir como diretor, vindo da matriz, vamos dizer assim, para montar o jurídico e a área aqui de compliance, trazer a cultura de uma empresa de capital aberto para uma empresa que eles estavam fechando uma negociação aqui, que é uma empresa de Goiânia, na verdade, na época MB Engenharia, que a Brookfield comprou 100% da companhia. Os dois executivos, o M e o B, né, continuaram na empresa por alguns anos, e eu vim para realmente fazer essa transição. Naquela época, eu com 29 anos, foi uma proposta irrecusável para ser diretor aqui jurídico do Centro-Oeste, porque a operação era Goiânia, Brasília, Cuiabá, Campo Grande, mais alguns projetos no Nordeste até. E eu vim recém-casado para Brasília, passei um ano ainda em Goiânia, no meio do caminho, porque a empresa era de Goiânia, e adotei Brasília mesmo ali de 2008 em diante como uma cidade que eu queria me estabelecer, ficar e criar os filhos, 2 filhos, Pietra e Otávio, agora 13 e 9 anos, que é exatamente esse período que a gente está aqui. Fantástico. De São Paulo para Brasília, doutor, eu achei interessante esse roteiro que o senhor seguiu até chegar em Brasília e pegar um desafio tão grande, porque todo mundo fala que Brasília ela não é um território que não é para amadores, é para pessoas que possuem coragem para poder vencer muitos desafios. Quais seriam as características que diferenciam o mercado de Brasília dos outros mercados na área de incorporação imobiliária? Olha, Cleiton, eu acho que essa é uma pergunta fundamental. E Brasília, realmente, eu hoje digo exatamente isso. Não há nada no Brasil como Brasília. Parecido com Brasília. Não tem. Eu cheguei a atuar não só em São Paulo, mas em outras capitais naquele período. E aí eu fiquei 3 anos só na Brookfield aqui no Centro-Oeste. Logo saí para abrir o meu próprio escritório, porque havia muita demanda de uma advocacia especializada. Naquela época eu era um diretor estatutário, só podia atuar mesmo com os assuntos da Brookfield. Mas acho que a principal característica, primeiro, uma cidade muito jovem, uma cidade que tem um histórico de um planejamento urbano literalmente falho. Sem sombra de dúvida. E eu vou explicar por quê. Eu queria ouvir isso depois. Tem muito com a questão da centralidade excludente. Assim, Brasília foi concebido muito com essa perspectiva excludente. Sim. E, acima de tudo, uma lógica que a gente chama de espraiamento. Sim. Brasília nasce num contexto, e quando a gente fala Brasília, a gente tem que dizer que a gente está falando Brasília Distrito Federal. E cidades satélites. Né? Porque existe uma falta de compreensão muito fora de Brasília, mas muitas vezes aqui dentro de Brasília. Né? Então, Distrito Federal, a gente chama de Brasília, mas é Distrito Federal. Distrito Federal que é composto, né, por esse quadrilátero, 3 milhões de habitantes, com uma área central que a gente chama de plano piloto, e as cidades satélites, que na verdade a terminologia mais técnica seria regiões administrativas, para não confundir com quem vai ouvir cidade, que tem prefeito, que tem eleição. Essas regiões administrativas com administradores nomeados pelo governador. Mas qual que é o principal erro do planejamento urbano em si? É porque, de fato, nós tivemos uma situação de espraiamento. Quando a gente tem o espraiamento, significa que nós temos uma área no centro, que é o plano piloto, que concentra 80% dos postos de trabalho, mas só 20% das pessoas moram nessa área central. E ao invés da gente ter um crescimento urbano de forma mais consolidada, de forma mais, a gente chama isso de de forma mais compacta, compacidade é o termo que se usa no urbanismo, a gente teve isso espraiado. Significa que longas distâncias para serem percorridas das pessoas que moram em regiões administrativas que são dormitórios, porque o volume de emprego que é gerado é muito pequeno. Você cria uma dependência desse deslocamento que gera trânsito, mas que, acima de tudo, um investimento muito pesado em infraestrutura. Muita gente se pergunta por que Brasília não tem mais metrô do que tem hoje. Simplesmente porque muitas vezes a conta não fecha. Sem sombra de dinheiro. As distâncias são muito longas
para um público que você tem que, ao longo desse trecho, só tem um ponto de subida e um ponto de descida. E tem uma coisa que, assim, a centralidade traz isso, né? Eu também sou entusiasta do direito imobiliário, às vezes as pessoas confundem, mas tem total diferença o urbanismo. Eu sou lá, e eu sou das duas comissões na OAB, né? Eu sou consultor na Comissão de Direito Imobiliário e estou lá matriculado na Comissão de Urbanismo, mas não ouso dizer que tenho essa competência. Mas, de fato, o Estatuto das Cidades foi um desdobramento da função social da propriedade e a cidade pensada em torno do que a Constituição traz para a gente de bem-estar, direitos e garantias fundamentais, esses direitos mais do campo existencial, porque a cidade, ela vai promover isso. As pessoas, a gente fala muito de Estado, de país, o Estado nacional, mas as pessoas vivem no município. É a municipalidade que define as vidas das pessoas. É o hospital que ela frequenta, é a escola que ela frequenta. E esse aspecto, sabe, Matheus, e você brilhantemente tem esse diagnóstico, e é muito bom que um advogado, porque advogado é essencialmente um solucionador de problemas. E às vezes um arquiteto não tem essa perspectiva de solução de problema. E ele é filiado a determinadas escolas apaixonadas pela teoria da arquitetura. Brasília encanta qualquer arquiteto, porque realmente é algo... Quem é que vai duvidar da genialidade do Oscar Niemeyer, do Lúcio Costa? Mas isso tem um seu lugar no tempo. Agora a gente precisa resolver o problema real das pessoas, que é o que você está falando. Agora tem um detalhe aí, só para complementar a resposta aqui do Cleiton, que o que diferencia não é só essa lógica, mas tem um fator aí determinante. Por conta dessa criação de uma cidade, de um Distrito Federal com 63 anos, com esse espraiamento, o fato é que isso fez com que nós tivéssemos regiões administrativas, cada um com um perfil muito próprio, mas com essa característica de dormitório, e isso afeta diretamente a noção de mercado imobiliário do ponto de vista de localização, mas o principal é um problema que eu chamo problema de baixa densidade. Sim. Né? Você tem planejadores urbanos que ao longo desses 60 anos criaram cidades, criaram regiões administrativas, mas partindo, na maior parte das vezes, de uma concepção de plano piloto. Perfeito. O plano piloto, ele é muito bonito como uma obra de arte, como um projeto do Lúcio Costa, que ganhou um concurso, que representa uma obra ícone do movimento modernista, né, daquele momento da arquitetura e do urbanismo. Sim. Que realmente é digna de todos os prêmios. Os discípulos do Le Corbusier, né? Exatamente. É digno do título. De Bauhaus, né? Exatamente. É digna do título de patrimônio histórico pela Unesco, porém, não deve ser replicado. E o que a gente percebe em regiões administrativas que foram criadas no passado, você percebe um apego à baixa densidade. Quando a gente pega aqui, vou citar um exemplo aqui, Recanto das Emas, essencialmente unifamiliar. Sim. Sobradinho, essencialmente unifamiliar. Planaltina, essencialmente unifamiliar. E é tão verdade. E assim vai, casas. E esse custo, essa relação, infraestrutura que precisa ser empregada, geralmente pelo governo, porque a boa parte das terras, essas todas que a gente falou, são terras públicas. E uma capacidade de ter habitação muito baixa, com residência unifamiliar, essa conta não fecha. E aí, Matheus, é tão verdade o que você está falando, que os primeiros ensaios de verticalização e multifamiliar, eles criaram mini réplicas do plano piloto. Você pega a QNL, por exemplo, pilotize. Para quê? Não tinha necessidade alguma. Você pega, exemplo. Por exemplo, o Cruzeiro, a mesma coisa. E aí não, vamos então para o octogonal, que é disruptivo. Também adota a mesma lógica, só que fechando. Que ideia do pilotiza transitar por baixo. Agora, eu fico pensando, Diego, eu não sei se gera polêmica, mas enfim. Brasília foi feito para ter 500 mil habitantes, né? O Distrito Federal, 500 mil habitantes, não é isso? O plano piloto. Plano piloto. Né? Então, assim, tem muito mais gente hoje, né? Então, assim, já começa por aí. A outra questão é que houve, da parte do Juscelino, até onde eu li, vocês sabem mais do que eu sobre isso, um incentivo a buscar rapidamente o tombamento da cidade, né?
porque eles não queriam que ninguém chegasse depois e modificasse aquilo que está. Então Brasília ela é essencialmente tombada, né? Hoje tudo que você quer mexer mais ou menos, o IPHAN já chega lá e já... Opa, não pode, tá tombado. Isso foi uma atitude correta? Na sua avaliação, ter lá atrás buscado fazer dessa região uma região tombada? Vamos lá. Quando a gente olha plano piloto e o tombamento, eu não posso dizer que eu seria contra o tombamento em si, mas eu me preocupo muito com os efeitos que o tombamento gera, no sentido de se definir exatamente o que é tombado e o que pode ser ao longo do tempo modificado sem necessariamente violar a ideia do tombamento, da obra de arte em si. A gente saiu de um momento, eu chamaria dos últimos 20 anos, muito forte do nada pode. Do nada pode. Nada pode. E eu chamo de 20 anos porque foi um período em que Brasília, de fato, começou a crescer, as demandas foram surgindo, populacional inclusive, e muito pouco se fez em termos de plano piloto, causando degradações gigantescas, como no caso do setor comercial sul. É uma área... Era para aí que eu ia na próxima pergunta. Degradada, é uma área que historicamente, quando a gente olha e compara com a história de outras grandes capitais, metrópoles do mundo, esse esvaziamento dos centros urbanos mais antigos acontece e é preciso que o governo tome ações para reverter esse processo. Quando a gente olha o plano piloto como um todo, o tombamento é importante porque é uma obra de arte, de fato, o plano piloto. Mas quando a gente pensa do ponto de vista prático, o tombamento foi feito de uma poligonal muito grande, é a maior área tombada do mundo, em termos de extensão territorial, 112 quilômetros quadrados. É uma área que até 2016, quando a gente teve a primeira portaria do IPHAN 166, entrando num nível de detalhamento maior, até antes disso, a portaria de 94 só falava das escalas, que tem a escala gregária, bucólica, a monumental, mas pouco se detalhava o que poderia ou não ser modificado. Como se detalhou pouco, a tendência foi achar que nada pode ser modificado. De 2016 para cá, o IPHAN foi do 8 a 80. Fez uma portaria, que é a portaria 166 de 2016, entrou num nível de detalhe que é como se nada pudesse, porque realmente isso mesmo. Muito pouco deixou de margem de discussão. E dentro desse contexto, e aí eu preciso fazer um paralelo aqui com o trabalho da Secretaria de Desenvolvimento Urbano nesses últimos 4 anos, porque a gente está falando do diagnóstico do problema. A próxima pergunta é mas então o que foi feito, né? Foi feito, o que ainda pode ser feito? De fato, existe uma discussão que precisa ser enfrentada, e é uma discussão com a sociedade. Nós temos, sim, no IPHAN, um órgão de defesa do tombamento do patrimônio histórico. A gente até sabe que para o IPHAN esse é um papel dificílimo. Eu não quero condenar aqui o IPHAN, os técnicos do IPHAN, a gente sabe do papel e que era um papel até certo ponto dividido em termos de atribuição também com o GDF, porque o GDF também tem o tombamento distrital. Mas ao mesmo tempo é preciso que a sociedade fale mais alto. O que a gente percebe quando a gente fala de uma discussão de tombamento, de área tombada? Quem costuma se posicionar mais são os acadêmicos, é a academia, especialmente representada pela UNB, que tem sim um histórico de pesquisa e de defesa da arquitetura ao longo desses 63 anos. Ok, porém não pode a sociedade ficar de fora desse debate. Porque desde 2001 e desde lá da Constituição Federal que a gente falou de 88, toda a lógica do urbanismo tem que estar pautada na participação social. Quando a população, e eu digo população no sentido mais amplo, entidades, órgãos de classe, setor produtivo, associações de moradores, prefeituras comunitárias, não entram na discussão, essa discussão fica restrita ao meio acadêmico. O meio acadêmico tem uma tendência natural
a entender que essa é uma obra de arte que deve ser preservada como Mateus, está. E os problemas surgem naturalmente diante de uma inércia. Eu vou deixar você falar, e claro, né? Mas depois eu quero dizer um exemplo prático que eu vivi essa semana, que é muito interessante. Não, então fala o exemplo e a gente continua. Eu fui ali para buscar alocar o Teatro Pedro Calmon, que é ali do Exército, ali, ali no setor militar urbano, né? E lá tem um ar-condicionado, é aquele a água, né? Que está abaixo da laje. E ninguém mais faz aquilo. Ele não tem mais peça. Se quebra, você tem que mandar fazer as peças. Uhum. E às vezes ele fica lá inoperante por muito tempo. Aí eu falei com o camarada, mas vem cá, mas por que não vai para o teto então? Não, porque o teto é tombado porque é Atos Vulcão. Por que não vai para a parede? Não, aquela parede lá também é tombada. Todo ele é tombado de algum. Aqui do lado de fora eu não posso quebrar a parede para instalar, porque é obra do Niemeyer e é fachada, eu não posso alterar. Aí ele foi me explicando uma série de coisas. Eu falei, e aí? O que faz? Ele falou, não, esse aí o que faz é o que a gente discute aqui várias vezes. Né? Mas se você... Isso é um fato, né? E agora emergiu essa discussão com muita força para o debate do PPCUP, que é o Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico. E realmente nós temos um paradoxo, porque o Estatuto da Cidade diz da participação social. Porque, como eu disse, a vida acontece no município. Vai afetar a vida das pessoas. E no mundo, eu acabo de terminar um curso na Universidade de Miami, Harvard Business School, e lá fala do real estate na perspectiva da arquitetura utilitarista. Uhum. O imóvel serve às pessoas. A gente tinha uma ideia da arquitetura artística, parnasiana, de obra de arte. Mas a arquitetura, ela é funcional. Ela serve às pessoas. E aí a gente teve uma discussão sobre a aplicação, o pessoal do GBC, né, a aplicação do Green Building, ou seja, as tendências de sustentabilidade. Isso é muito lindo para novos empreendimentos. Brasília é essencialmente construída. Quando falo Brasília, plano piloto. Como é que você vai aplicar técnicas ou tendências de Green Building num prédio que tem 46 apartamentos e o custo é altíssimo? Como é que a conta fecha? E aí o IPHAN estimula os síndicos e proprietários para que revitalizem as fachadas, preservando a característica. Mas de onde vem o funding para isso? Exato. 48 pessoas para dividir? Incentivo, então, a gente tem que pensar realmente para além, porque em outras cidades o desenho é dinâmico. Você imagina se Nova York tivesse essas limitações todas. E a gente dizia há pouco, em outros programas, o que as universidades têm se tornado do ponto de vista da funcionalidade do pensamento universitário. Infelizmente, o Brasil não tem grandes escolas de negócio. A gente tem um ensino mais contemplativo e ensimesmado. E, naturalmente, as academias elas são elitistas. Isso é uma evidência. Eu estou aqui, eu sou egresso de uma universidade. Todos nós somos. Mas eu penso que o conhecimento ele tem que servir às pessoas. E é triste ver que Brasília tem sido manietada por conta de um pensamento enviesado. O doutor comentou aqui que a participação popular que deve fazer essa pressão e não o governo. Geralmente o governo cria iniciativa através das suas secretarias e aí tem uma pessoa como o senhor lá que vai fazer essa investida e vai tentar fazer alguma coisa. E que é preciso um investimento da população. O senhor poderia dar exemplos de como a população pode fazer essa pressão, não pressão, como a sociedade pode apresentar esses projetos e essas opções de mudança? Perfeito. É uma ótima pergunta. Tem dois momentos aí que um não exclui o outro. O primeiro momento é um trabalho realmente que entidades, desde entidades de moradia ou setor produtivo, pode demandar transformações na cidade. Isso se faz desde muitas vezes pedidos de reunião no governo, isso se faz por meio de seminários, manifestações, associações, seja do setor produtivo, associação de moradores, de movimentos habitacionais. E isso pode ser feito através de uma série de movimentações de forma independente, né?
defendendo perante o governo, defendendo perante a opinião pública, perante os órgãos de modo geral, clamando por mudanças. É algo que, quando a gente pega categorias de serviço público, são muito organizados. Então, a gente está vendo agora greve dos professores. Sim, né? A gente vê movimentos de moradia muito ativos, mas geralmente são movimentos de moradia que defendem moradia em Samambaia, no Recanto, no Itapuã, no Paranoá. Eu dificilmente vejo movimentos de moradia Plano defendendo piloto. moradia no plano piloto. Né? Sim. E quando a gente pega uma lógica de cidade, quanto mais gente tiver morando no plano piloto, melhor a qualidade de vida de quem mora e melhor a qualidade de vida de quem precisa chegar ao plano, porque a gente leva pessoas para onde estão concentradas. O segundo ponto é quando o próprio governo coloca um tema em debate. E lá, na época ainda eu como secretário, a gente saiu com um projeto chamado Viva Centro. Era um projeto que já trazia para o setor comercial sul essa lógica de uma necessidade de atualização dos usos e que tinha alguns pilares importantes. O primeiro, de revitalização dos espaços públicos. Então, da mesma forma, na mesma linha dos projetos da W3, que são projetos que saíram lá da CEDU, o setor de Rádio e TV Sul e o setor comercial sul, começando com a revitalização dos espaços. Isso, inclusive, já está terminando, está nas últimas quadras lá do setor comercial sul. Um outro pilar importante era justamente a redefinição dos usos e atividades. E nós saímos com uma grande atualização de usos comerciais. O principal deles é, por exemplo, o uso para faculdade, para telemarketing, empresas de TI, que não podiam se instalar no setor comercial sul. Essa é a novidade. Isso é inacreditável, mas por quê? E eu explico por quê. O setor comercial sul é da criação de Brasília. Na época, se definiu na chamada NGB, Norma de Gabarito, as atividades que existiam à época. Só por isso. Os quinais lá. Na época não existia telemarketing, não tinha empresa de TI e mas faculdade. Tinha escritório de arquitetura. Tinha escritório de advocacia, etc. Contabilidade, as atividades que existiam à época. Então era proibido, por exemplo, abrir uma startup de um iFood lá. E proibido. Aliás, não era nem proibido, não era regulamentado. Não era previsto. Não era previsto. Porque na lógica, tudo que não está previsto não é pode, proibido. É proibido. E nesse sentido, naquele momento, eu estou falando do ano aí de 2020 para 2021, a gente saiu com essa proposta. Prosperou a ampliação dos usos comerciais, tanto que foi sancionado pelo governador Ibanez agora há cerca de 10 dias. Era um projeto que foi encaminhado no ano passado, ainda na minha gestão. Mas o fato é que a gente saiu também com a proposta de habitação no setor comercial sul. Seria fantástico. E fizemos uma proposta muito bem estudada, muito bem embasada, com algumas premissas. A primeira é que o governo sempre é tido ou taxado como alguém que quer enfrentar o tombamento. Não é enfrentar o tombamento, é tomar ações, muito melhor do que pecar pela omissão, né? Tomar atitude, fazer propostas que, na visão do governo, se conciliam com o conceito do tombamento. Ninguém faria algo para propor uma violação. E essa premissa era que a não violação do tombamento passaria, primeiro, pela preponderância do setor comercial continuar como setor comercial. Sim. Porque a lógica é que, se foi criada como comercial, tinha que ser mantida. Então, propusemos inicialmente 30% da área instalada de blocos comerciais poderiam ser convertidos por meio de retrofit, que não tem nenhuma projeção lá hoje não edificada, por meio de retrofit, até 30% virar habitação. Segunda premissa importante é que haveria uma área máxima dos apartamentos de até 60 metros quadrados. Então seria uma arquitetura de compartilhamento, tipo que a Vitacom fez em São Paulo. Assim, A Vitacom já está num nível de estúdios aí de 17 metros. 12, já lançaram 12, até 10, já diminuiu. O último que eu vi era 17. Eu fui no lançamento de 10 metros em São Paulo. Seria até 60 dentro de uma lógica de que a área média de salas comerciais é de 30 metros. Algumas menores, hoje já instaladas lá no setor comercial sul. Então, eventualmente, até 2 salas geraria até 60 metros de unidade de apartamento. Isso para quê? Para manter uma lógica, primeiro,
de manutenção da Não ia derrubar estrutura nada que está lá. do prédio, vedada a demolição Ok. de um prédio novo com cara de Águas Claras, não era Sim. esse o objetivo, para manter um pouco do contexto que já existe, e também com uma lógica de não criar a chamada gentrificação, que é a valorização excessiva de uma do área ativo. que gera expulsão de outras atividades do setor. Inclusive, só para complementar, eu acredito que o senhor pensou basicamente nisso, que você promove evitar a criminalidade Sem sombra de e dúvida. promover a saúde pública. Não, e aí, assim, Saúde pública e criminalidade. eu vou- Pessoas porque- morando levam vida. é, Porque ali é abandonado. À noite, E o que é principalmente. abandonado, o que acontece com um lugar abandonado no centro da Traz cidade? problema. Vira aquela eu coisa. vou trazer aqui uma perspectiva do advogado imobiliarista, que é assim, o cerne da propriedade no mundo moderno é a sua função social. Ou seja, não tem... a gente saiu do absolutismo da propriedade, eu sou dono, faço dela o que eu quiser, para evoluir hoje para a função social. Tanto que se você não der função social, aí então a prescrição aquisitiva pela uso capião e etc. Eu fico muito estarrecido com essa perspectiva de proteger uma cidade esvaziando sua função social. Os imóveis obsoletos. Veja que talvez essa paixão pela teoria mais mal faz à cidade do que bem. E eu explico. Nós temos um processo, e você foi genial em desburocratizar a autorização de parcelamento do solo. Nós nunca aprovamos tantos parcelamentos em 4 anos. Nunca. Tantos quantos foram. Foram 26. Eu represento uma região, e falo com muito orgulho do Santa Mônica. O Chapéu de Pedra foi o primeiro loteamento de Brasília. Regularização de condomínios. O primeiro de Brasília. E depois o Santa Mônica. O projeto inicial do Santa Mônica é de 1986. A gente terminou com matrícula em 2009. Você vê como que as coisas são. Diego, quem foi que começou a regularização dos condomínios no Brasil? Quem começou? E aí, a minha propositura na faculdade, como monografia, foi que era desapropriação como sanção, como tem a procuradora Queiroga, que eu não me lembro o primeiro nome dela, que ela traz isso. Eu acho que isso tinha que ser o caminho, porque a gente só fala de regularizar. Sim. Mas vamos lá, vamos punir também, porque o parnasianismo de quem está na academia produziu os condomínios irregulares. Porque empreender num loteamento demora demais. Então você planeja um loteamento hoje, um parcelamento do solo, o projeto só vai estar pronto daqui a 5 anos, mesmo acelerando tudo. Você está em ponto de mercado, sabe quando? E aí a especulação, a vontade de morar, não consegue esperar. E é difícil. E para concluir esse ponto do case setor comercial sul, o fato é que nós saímos com essa proposta. E naquele momento, inclusive, de pandemia, que era um momento em que a ociosidade das áreas comerciais do setor comercial sul se agravou ainda mais, um contexto perfeito para mostrar que a residência traria vida para o setor comercial sul, principalmente à noite nos finais de semana, que é abandonado. Isso causaria até um fortalecimento do comércio, que teria pessoas ali para consumir o comércio, podia morar, trabalhar no mesmo setor comercial sul. Mas aconteceu uma situação que, talvez até em razão do nosso afã, né, de avançar muito rápido, nós lançamos essa proposta, fomos para a audiência pública e, enquanto isso, encaminhamos o assunto para o IPHAN. Nós já tínhamos feito algumas reuniões com a equipe do IPHAN que tinha sinalizado positivamente. Mas o IPHAN, para dar um parecer, hoje, em média, leva 90 dias para qualquer assunto que vai para o IPHAN. Eles têm por regimento 45 prorrogáveis por mais 45. Ao longo desses 90 dias, nós fomos a público nessa discussão, audiências públicas, consultas. E essa proposta foi bombardeada Pela opinião pública. pela opinião especializada. O cidadão comum não vai Porque nesse tipo o de cidadão audiência. comum não se envolveu, as entidades não se envolveram e digo mais, o setor do mercado imobiliário não se envolveu. Que foi um erro. E não Brutal. se envolveu até assim a ADEME, Sinduscom, e eu digo aqui abertamente porque a gente sempre teve uma relação muito boa com as entidades, no sentido de ter um diálogo, né? constante. E eles falaram, olha, as nossas empresas não têm uma linha de produto de retrofit em Brasília.
O mercado nosso de Brasília é novas incorporações, projetos novos, que realmente faz sentido. Mas o fato é que a SEDU ficou sozinha na linha de frente e a opinião especializada disse: estão querendo violar o tombamento, o setor comercial é comercial, não poderia ter habitação. E nisso veio o IPHAN, depois de 90 dias, com todo esse peso da mídia social e do especialista, deu parecer negativo. Não foi um parecer negativo terminativo. Na verdade, o IPHAN entendeu que para que isso seja possível, deveria a Secretaria realizar uma série de outros estudos para mostrar uma série de situações que, ao nosso entender, já estavam devidamente demonstradas. Né? Mas a gente entendeu que foi uma decisão ali do IPHAN também no calor daquele momento. Mas se naquele momento a sociedade como um todo ganha força, né, vai a público, se manifesta e defende, não tem dúvida que essa balança estaria mais equilibrada. E aí o pior é que fica o problema, ele não vai ser solucionado, porque eu acho que a moradia lá traria uma revitalização da área comercial dos outros 70%. Né? Hoje eu não vejo as empresas querendo ir para lá, a gente não vê mesmo, entendeu? Elas querem ir para outras áreas, tem muita área. Uma outra coisa que vai ter que se estudar, eu vejo até a esplanada dos ministérios, talvez esteja falando uma grande bobagem aqui, mas hoje, com as tecnologias vindo aí, o home office, né, a pessoa trabalhando em casa, eu não sei como que vai ser dessas áreas aí. Eu não sei mesmo. Historicamente, as cidades do mundo que passaram por isso só reverteram esse processo com a habitação. Com a habitação. E aí, Matheus, é assim, por exemplo, em Washington, tem um certo desenho próximo do que Brasília tem, porque é fato, sim, mas é só o centro nervoso ali. E essa extensão exacerbada de poligonal de preservação traz um trabalho que eles não dão conta, porque eles não darão conta, não tem pessoal, não tem tecnologia, não tem capacidade técnica, e muito da indefinição é também o desconhecimento. A gente não sabe lidar com isso. A Brasília é muito jovem, e quem está aqui também não veio de preservação. O Brasil, em geral, preserva muito mal o seu patrimônio histórico. Em geral. Você vai a Buenos Aires, você tem uma infinidade de museus, você tem, enfim, monumentos, esculturas espalhadas por todo lado, e aqui, às vezes, você tem uma escultura no Rio de Janeiro maravilhosa que ninguém sabe o que é, para que é e o que representou. Então, a gente já não tem essa expertise do ponto de vista macro. Daí você traz uma poligonal desse tamanho, de maneira excludente. Você já tem uma cidade que tem um pensamento excludente. Isso traz também uma tristeza para o Distrito Federal, porque cria certos estigmas. Eu até brinco o seguinte: se você não mora no plano piloto e você diz assim, moro em tal lugar, para não estigmatizar ninguém, aí a pessoa fala, lá melhorou muito, né? Porque, ou seja, não porque, é plano assim, piloto. As pessoas não esperam qualidade fora de Brasília. E isso precisa ser desmistificado também, precisa, sabe? E eu vou virar um pouco aqui o foco da conversa para falar de futuro e falar de alguns pontos positivos aí. E aproveitando até aqui a oportunidade de falar para todo mundo que acompanha esse podcast e tudo, a gente sabe que tem muita gente do mercado imobiliário, desde corretores, né, pessoas que trabalham aí como empreendedor. A grande questão do futuro do mercado de Brasília, eu acho que é isso que o Diego estava falando, é virar um pouco a cultura. E a cultura tem que ser algo que seja trabalhada com a população, né? O plano piloto é lindo, mas o plano piloto não representa o verdadeiro ideário de qualidade de vida, e eu explico. Hoje, o que realmente rege aí as linhas do urbanismo contemporâneo, e não é moderno, né? Porque o moderno é aquele modernista, aquele, né? Daquele contemporâneo 60, de hoje. Cidades para as pessoas. Pronto, utilitarismo. Né? Pronto. Cidade para pessoas. Cidade para pessoas. O que isso significa? Cidades compactas. Isso não sou eu que estou dizendo, é a ONU que diz que tem uma linha de pesquisa gigantesca nessa área de habitação, que as pessoas precisam ter distâncias que elas possam a pé se deslocar para a padaria, para o parque, para a escola, as crianças possam ir a pé. Onde que a gente tem isso hoje? Águas Claras. Sim. E aí a gente pega alguém que nasceu em Brasília, cresceu na Asa Sul, estudou na Asa Norte, na UNB,
e hoje mora no Lago Sul, Não entende isso. ela fala assim, Águas Claras, que coisa horrível, que aberração. É uma verdadeira ignorância. Maravilhoso morar em Águas Claras. Não só é maravilhoso, como é uma tendência hoje. Aí você fala, mas o trânsito de Águas Claras é terrível. Águas Claras teve um erro de projeto de uma cidade com aquela densidade ter só 2 entradas e saídas principais. E tem um déficit de projeto com a não realização da Interbairro. Agora a terceira saída. E tem um déficit social com a não realização, espero que o governador Ibanez faça, que é a Interbairro, que ajudaria bastante. Né? Mas Amigos, em termos de futuro, só para concluir esse raciocínio, essa mudança de cultura é fundamental. Está chegando no DF agora o novo setor habitacional Jockey Club, que é a área do Jockey ali entre Vicente Pires e Lúcio Costa, EPTG de um lado, estrutural do outro. E tem um projeto da TerraCap extraordinário, muito contemporâneo, com vias de acesso muito largas, vai estar muito mais próximo do plano piloto e eu não tenho dúvida, numa linha de Águas Claras, mas com um projeto de qualidade que vai representar para o mercado imobiliário um ganho, um salto em termos de uma nova opção para as pessoas morarem. Amigos, Qual bairro? Setor do Jockey, setor habitacional Jockey. É a próximo grande lançamento da TerraCap, está em fase final agora de aprovação. Segundo semestre, eu acredito que já tem aí licitação dos primeiros lotes lá. Essa expectativa, amigos. O Matheus, ele tem uma agenda muito forte, ele vai precisar de ir para uma reunião. E nós vamos encerrar a parte 1 dessa conversa aqui agora. E nós vamos continuar na parte 2, porque nós temos muita curiosidade sobre o bairro do Jockey. Eu tenho muitas perguntas a fazer sobre o modal aqui do Distrito Federal, se algumas coisas vão sair realmente, se eu vou conseguir sair do aeroporto, pegar lá um trenzinho lá e chegar até o VLT, chegar até o centro. Isso é uma coisa tão básica, então, gente. Tantas coisas a gente tem a perguntar e ele é uma simpatia, eu acho que todos estão encantados aqui com sua educação. Essa voz de radialista que ele tem. Com a fluidez com que ele coloca as coisas, e bem colocado. Então a gente está muito encantado e a gente pede, sabe, Matheus, que seja logo essa conversa para a gente poder continuar esse assunto, e a gente realmente fica muito feliz como Empirecast de poder trazer para vocês conteúdo de qualidade para esta cidade, para esse país. Então, cada conversa aqui é uma aula, é um aprendizado, é uma oportunidade de trazer para você conteúdo relevante sobre o futuro da nossa cidade, sobre como ela está sendo tratada de forma séria. Então, quando a gente vê um gestor público vindo aqui, né, falando com paixão do que está fazendo, né, preocupado com o futuro e não preocupado com situações momentâneas e de crescimento pessoal, a gente fica muito feliz e fica muito esperançoso do que vem por aí em termos de país, em termos de cidade, em termos de tudo mais. Então, muito obrigado, viu, porque você veio aqui, muito obrigado pelo seu tempo. Olha, é uma honra, né? Eu ia dizer justamente que eu precisava ir caminhando para o encerramento, que eu tenho esse compromisso agora na sequência, mas eu ia me colocar à disposição para voltar. Porque não só o papo está muito agradável, né? Vejo que a gente tem pessoas na mesa aqui também com uma experiência enorme e isso só agrega a conversa. Mas ao mesmo tempo, assim, eu talvez tenha falado 10% do que eu gostaria. É isso. Porque realmente tem muito a ser falado. É um tema que realmente suscita. Como está a agenda da semana que vem? Semana que vem. A gente vê pode ser semana que vem. Semana que vem. Semana que vem, quarta, né? Tá aceito. Quarta-feira. Porque é muito relevante para a cidade, Matheus. Mesmo horário. A gente precisa. Cedo, não, meio-dia? Não, a hora que ele quiser. Mas vamos lá. O horário é dele, né? Matheus, obrigado mesmo. Obrigado. Fico muito Diego, feliz. Cleison. Desculpa aí pelo tempo grande também, prazer. Aquela finalização, Cleito, das gente, mídias sociais. Entra em contato com nossas redes sociais, Instagram, TikTok, YouTube, Spotify e os principais canais de streaming de Brasília, do Brasil e do mundo. Entre em contato com a gente através do YouTube. Nosso canal está lá disponível para você em Empirecast. Comente, siga, compartilhe, coloca lá a sua opinião. Fala o que você achou da conversa aqui com o nosso ex-secretário. Ele foi muito didático aqui com a conversa e a próxima conversa com ele vai ser mais didática ainda. Siga aí nosso amigo, nosso doutor amigo, sócio do podcast, Diego Henrique Gama, Éder Nipfer. Você tem rede social, doutor?
Tem mateus.oliveira.bsb. Isso aí, Maravilha. gente. Pode encerrar, Éder. Que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado por sua audiência e que nós possamos aumentar ainda mais a relevância desse programa com as suas indicações, com as suas propagandas a respeito de nós, porque nós queremos sempre ter pessoas como o Mateus aqui conosco. E até semana que vem. Até semana que vem. Um abraço, tchau.